Como encontrar o amor verdadeiro nessa economia? Bom, de acordo com o filme Amores Materialistas, não dá. Esse filme tenta te ensinar que o amor é mais importante do que o dinheiro num relacionamento amoroso, como se você já não soubesse disso. Mas no final você fica se perguntando se a protagonista realmente fez a escolha certa, porque ela tem que escolher entre ficar com um milionário broxa ou o ex-namorado pobre dela. E eu não sei qual desses dois caras é pior. Aqui ela realmente tá tendo que escolher entre um tiro na mão ou no pé, enquanto nós, os espectadores, levamos os dois tiros. O verdadeiro mistério do filme não é com quem ela vai terminar no final, porque isso é bem óbvio desde o começo, mas sim como que você vai aguentar 2 horas desse lenga-lenga sem desejar que esses três estrelem uma nova sequência do Centopeia Humana. Mas sem mais delongas, vamos analisar Amores Materialistas. Lucy é uma casamenteira que trabalha numa empresa chamada Adore. O trabalho dela consiste em fazer exatamente o que o Tinder faz, só que manualmente. Na agência onde ela trabalha, eles têm várias pessoas solteiras cadastradas e é o trabalho dela unir essas pessoas, fazer as melhores combinações, como se fosse um Candy Crush humano. E quem diria que essa é uma tarefa quase impossível? A maioria das pessoas cadastradas lá são pessoas ricas, mais velhas e que estão solteiras exatamente porque elas são insuportáveis. Na verdade, o filme tem toda essa temática de que o rico é muito superficial. O rico não sabe o que ele quer, o rico só liga pra status e beleza. As mulheres só querem saber dos caras altos, extremamente ricos, e os homens só querem saber das mulheres jovens e magras. E assim, pra mim, rico que tá solteiro é a mesma coisa que médico que fica doente, psicólogo que fica triste, homem que é assaltado. Você sabe que se você for assaltado é só você falar não, né? É literalmente crime alguém vir e pegar uma coisa sua. Apesar disso, a Lucy é muito boa no que ela faz. Ela já conseguiu unir 9 casais e agora mesmo ela está indo para o casamento de 2 clientes dela, a Charlotte e o Peter. Porém, a nossa grande casamenteira vai sozinha para essa festa de casamento. Ela não tem ninguém especial na vida dela. É o famoso "e quem que faz o palhaço rir?". Quem que leva o motorista de ônibus para casa dele? Se quando ele termina o expediente não tá passando mais ônibus. Como que ele volta pra casa? E outra coisa também, né? Uma casamenteira que tá encalhada não passa muita confiança, né? É tipo ir num dentista banguela. Enfim, durante o casamento da Charlotte, a Lucy encontra a noiva chorando, se arrependendo muito dessa escolha de se casar. Ela diz que ela só tá casando porque é isso que a sociedade e a família dela esperam dela. Mas ela não sabe se ela realmente ama o Peter. Porém, a nossa grande casamenteira Lucy faz a Charlotte se lembrar do porquê que ela escolheu casar com o Peter. E é porque ele faz a irmã da Charlotte ficar com inveja. O Peter é um cara muito melhor do que o marido da irmã da Charlotte. Ele é mais rico, mais bonito, mais alto, e isso faz com que a Charlotte se sinta muito melhor do que a irmã dela. E aí sim, após lembrar dessas coisas, ela decide prosseguir com o casamento dela. E essa é uma lição muito bonita, porque às vezes não é sobre fazer a escolha que vai te fazer mais feliz, mas sim escolher aquilo que vai fazer o seu inimigo infeliz. Às vezes você tem que parar de ser egoísta, parar de ficar só pensando em si mesmo. Eu, ai, minha felicidade, ai, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, cara! Às vezes você tem que parar pra pensar no outro. Como é que eu posso fazer a vida dele miserável também? Para de olhar só pro seu próprio umbigo, cara. Durante a festa do casamento, um homem chamado Harry, que é irmão do Peter, nota que a Lucy é muito boa de papo. Ela conseguiu convencer todas as solteiras da festa a se cadastrarem na agência dela. Ela tá igual agente funerário distribuindo panfleto no jogo do bicho. O Harry decide conversar com ela, fascinado pela profissão e pelo profissionalismo dela, até porque ele mesmo se considera uma pessoa que nunca encontrou o amor. E obviamente a Lucy oferece os serviços dela, dizendo que ela com certeza consegue encontrar um par ideal pra ele. Inclusive, na agência dela, elas realmente estão precisando de mais homens héteros em Nova York. Mas pera um pouco, homem hétero? Vamos dar uma olhada no replay comigo. Tá desligado o computador. Ele chega cumprimentando as pessoas. Daí ele vem, ele cumprimenta esse cara e ele aperta a mão dele. Isso daí já não é muito hétero. Porque você apertar a mão de outro homem, você indiretamente está apertando o pinto dele. Homem não lava a mão. Mas olha também a entortadinha e o sorriso que ele dá pra esse cara. Olha, eu não conheço nenhum homem hétero que cumprimenta outro cara e faz essa carinha.
E aí quando você vê ele cumprimentando as outras mulheres, ele mal encosta nelas e ele nem sorri. Pois é, eu acho que ele tá solteiro porque ele tá procurando no time errado. Bom, daí o Harry oferece um drink pra Lucy e ela diz que ela vai querer uma cerveja e uma Coca-Cola, tal qual um adolescente tentando decidir se ele é criança ou adulto. E no mesmo segundo que ela pede, o garçom já entrega a Coca e a cerveja pra ela. E isso porque o garçom é ninguém mais, ninguém menos que o John! O John. Daí o John e a Lucy vão lá pra fora pra conversar e se atualizar. Como você deve ter imaginado, eles são ex-namorados. E o John disse que agora ele tá trabalhando como garçom naquele buffet. E ele continua perseguindo o grande sonho dele de ser um ator famoso. E isso já faz mais de 15 anos que ele tá tentando, tá? E ele até conseguiu um papel numa peça de teatro. Ou seja, ele está fazendo progresso finalmente. Mas, spoiler, essa peça é uma bosta. Então ele não tá fazendo tanto progresso assim não. E aí ele pergunta se a Lucy aceita uma carona depois da festa e ela aceita. Antes disso ela volta pra festa pra se despedir do Harry e ela entrega o contato profissional dela pra ele. Eles dançam juntos e o Harry diz que ele não está interessado no trabalho dela, mas sim em dar bastante trabalho para ela. Na cama. Mentira, esse cara não conseguiria parecer hétero nem se a vida dele dependesse disso. A química que o Harry tem com a Lucy é tipo a química entre uma avó e uma neta. Só faltou ele perguntar pra ela qual que é o sabor favorito de bolo dela. Até o casal semi-incestuoso do Minha Culpa tem mais química que isso. Isso é bastante preocupante. Daí o Harry pergunta pra ela quais são as exigências dela no homem. E ela diz que são apenas duas. Primeiro, que ele seja muito rico. E segundo, que ele seja extremamente podre de rico. E aí ele fica extremamente aliviado que ela só tá interessada na grana dele. Porque mesmo que ele seja hétero ou bissexual, ele ainda tem uma personalidade extremamente pau mole. É por isso que você tá solteiro, cara. No caminho de volta pra casa, a Lucy descobre que o John continua morando no mesmo apartamento bosta de 15 anos atrás. Ele continua perseguindo o mesmo sonho dele de ser ator. Ele continua dirigindo o mesmo carro e até mesmo o cheiro do carro é o mesmo. O Chris Evans pode até tentar, mas ele nunca vai conseguir se desvincular do papel dele de Capitão América. Um homem que ficou congelado no tempo. E aí a Lucy se lembra do motivo do término deles. Eles sempre estavam brigando por causa de dinheiro. E isso porque, na época, eles ainda não tinham essa maturidade emocional para eles simplesmente decidirem e assaltar um banco juntos. Se você aparecer lá no banco armado até os dentes, eles vão fazer o quê? Dizer não? Quando o John deixa a Lucy na porta da casa dela, ela malandramente convida ele pra entrar, mas ele recusa. Ele nunca deixou de gostar dela, mas ele não quer se envolver novamente e ter novamente o seu coração partido. Afinal, eles terminaram porque ele era um pobre fudido lá no passado e no presente ele tá exatamente igual no passado. Mas ele promete convidá-la pra estreia da peça de teatro dele, que novamente, spoiler, é uma bosta. Mas fazer o que, né? Você tem que apoiar os seus amigos nos sonhos malucos que eles têm. Eu, por exemplo, antes do YouTube, meu sonho era ser o Sandy Jr. Não que eu tenha desistido desse sonho, eu não sou um covarde. Está apenas em pausa. Mas para você alcançar esses objetivos grandes e ambiciosos, como o meu ou como o do John, por exemplo, você tem que se organizar. E se você também é uma pessoa desorganizada que quer começar a se organizar melhor, seja para estudo, seja para trabalho, seja para alcançar os seus objetivos, seria uma boa você experimentar o navegador Opera. No Opera você consegue separar suas trocentas abas abertas em ilhas de guias, ou seja, você pode agrupá-las por assunto, por exemplo. E caso você perca de vista uma aba super importante que sumiu no meio do caos, no Opera você tem uma ferramenta de pesquisa para você encontrar uma aba específica. Você também consegue facilmente dividir a sua tela para você visualizar duas páginas ao mesmo tempo, ideal para quando você está fazendo uma pesquisa. E você ainda consegue navegar sem distrações, porque no Opera você já tem um bloqueador de anúncios. E para você se concentrar de verdade, não tem nada melhor do que você escutar uma boa música, imaginando que poderia ser você ali um dia cantando. Para sua sorte, o Spotify já vem integrado ali na barra lateral do Opera. E caso você nunca tenha sido um usuário do Premium do Spotify, o Spotify está dando 3 meses gratuitos de Premium para os usuários do Opera.
Então confere o link aqui na descrição para você baixar gratuitamente o navegador Opera. Está na hora de você organizar sua vida e melhorar sua produtividade. Agora voltando pro vídeo. Daí a Lucy começa a sair em encontros com o Harry e ela adora, porque ele sempre leva ela em restaurantes muito chiques. Mas ela diz pra ele que ele consegue arranjar alguém muito melhor do que ela. Ele é milionário, é bonito, é alto, é educado, é sensível, é inteligente. Uma hora dessas e você online? Garoto solteiro lindo, inteligente. Ao invés de estar namo, tá no Face. Ah, para, né? Mas ele é o tipo de cara que lá na agência eles chamam de unicórnio. Um cara tão perfeito que parece até de mentira. É até um grande mistério do porquê que ele tá solteiro. Mas ele é tudo isso e mais um pouco, enquanto a Lucy é apenas uma CLT que mora de aluguel. Só que o Harry diz pra ela que ele não tá procurando a mulher mais bonita, nem a mais gentil, nem a mais rica. Ele está procurando uma companheira que saiba como o mundo funciona, em quem ele possa confiar e que seja mais inteligente que ele. Ou seja, uma professora de geografia. E que romântico da parte dele, né? Falar pra uma pessoa que você quer namorar que você não acha ela a pessoa mais bonita do mundo. É realmente um grande mistério como ele está solteiro até agora. Mas pra Lucy, essa bosta, essa merrequinha de afeto que ele deu pra ela já foi o suficiente e ela decide namorar com ele. Porque ele faz ela se sentir muito valiosa. Nada te valoriza mais do que namorar um cara com essa cara de bundão e que só é rico por causa do dinheiro da mãe dele. Num outro dia, a Lucy tenta ligar pra uma cliente dela chamada Sophie, que é uma das que tá dando mais trabalho pra ela. Ela é uma advogada de 39 anos que não fede nem cheira. Ela não tem nenhum grande defeito, mas ela também não tem nenhum grande diferencial. E no mundo dos relacionamentos, é preferível que você tenha pelo menos uma red flag. Homens solteiros são como touros em busca de uma bandeira vermelha para eles mergulharem de cabeça. Como um grande sábio uma vez disse na internet, mulher não tem red flag, apenas fun facts. Daí depois de muita insistência, a Sophie finalmente topou sair com um cara chamado Mark, que a Lucy recomendou pra ela, mas depois do encontro a Lucy não teve mais notícias da Sophie e ela tá tentando ligar pra ela. E quando a Lucy chega no trabalho, a chefe dela diz que a Sophie está processando a empresa porque durante o encontro dela com o Mark, ela acabou sendo agredida. Obviamente a Lucy fica extremamente abalada com essa notícia, se sentindo culpada por ter recomendado o Mark pra ela. Ela sente que ela fracassou por não ter conseguido prever que isso poderia acontecer. Daí mesmo com toda essa tragédia acontecendo, ainda assim ela vai assistir a estreia da peça do John. Só que ela leva o Harry junto com ela, né? Eles estão namorando. Isso deve ter sido uma experiência péssima pra todo mundo, porque o John lá do palco vê que a Lucy veio acompanhada, isso deve ter sido péssimo pra ele, e a Lucy e o Harry tiveram que assistir essa bosta dessa peça. Também deve ter sido igualmente ruim pra eles. E como se a noite já não tivesse ruim o suficiente, eles decidem ir pra um bar comemorar a grande estreia dessa peça. A Lucy ainda tá bem triste com o que aconteceu no trabalho dela, mas nem o John nem o Harry parecem dar a devida atenção pro que aconteceu. Pra uma casamenteira, ela é bem ruim escolhendo as companhias dela, né? No dia seguinte, a Lucy, ainda muito abalada, acaba explodindo com uma cliente dela, acaba sendo grossa com ela. E a chefe da Lucy manda ela tirar um mês de férias. Fica a dica aí pra você, da próxima vez que você quiser antecipar suas férias, xingue um cliente. Com certeza o seu chefe vai ser muito compreensível e mandar você tirar férias. Às vezes você nem vai precisar mais voltar dessas férias. E aí no primeiro dia de férias dela, a Lucy decide ir ver a Sophie, mesmo a chefe dela tendo proibido ela de fazer isso por questões legais. Ela tá processando a empresa. Uma ótima dica pra você voltar de férias e ainda ter o seu emprego, com certeza você desobedecer o seu chefe. Ele com certeza vai te respeitar mais por você ser uma pessoa, um funcionário de atitude. E é claro também que a Lucy se veste igual um sequestrador de crianças pra ir ver a Sophie. É muito engraçado isso, que em filmes, quando a pessoa tá tentando se passar despercebida, modo furtividade, modo anonimato total, ela se veste da maneira mais suspeita e que vai mais chamar a atenção possível. Se eu vejo uma porra dessa na rua, eu chamo a polícia na hora. A menina tá achando que ela é o Watch Dogs. Enfim, ela encontra a Sophie, pede desculpas pra ela, mas a Sophie xinga muito ela. Ela ainda está furiosa. Realmente não tinha por que a Lucy ir falar com a Sophie, ainda mais vestida daquela
forma. O não você já tem, agora só falta ir atrás da ordem judicial. À noite ela vai pra casa do Harry porque no dia seguinte eles vão viajar pra Islândia, que é algo que ela sempre quis fazer. E que calhou muito agora que ela provavelmente vai ter que fugir do país depois dela ter aparecido na frente da Sophie vestida daquela forma. E aliás, espero que ela não vá pro aeroporto vestida daquela maneira, que ela com certeza vai desbloquear o final secreto do filme envolvendo o Departamento de Segurança Nacional. Porém, de noite, na mala de viagem do Harry, a Lucy encontra nada mais, nada menos que uma aliança de noivado. E ela fica completamente em choque que ele já pretende pedir ela em casamento. Eles se conhecem faz pouco sentido, não faz sentido nenhum essa merda. Como que esse cara ainda não virou o marido morto de uma viúva misteriosa é um grande mistério pra mim. A Lucy não consegue dormir pensando naquela maldita aliança, e aí ela percebe que o Harry tem cicatrizes enormes pela perna dele. Parece até que ele fez uma cirurgia pra aumentar o tamanho da perna. Daí ela passa a mão na perna e ele acorda extremamente incomodado e até sai do quarto. E aí vem a melhor parte do filme inteiro. O Harry confessa que ele realmente fez uma cirurgia pra ficar mais alto. Parabéns, Zé! Ele quebrou os ossos da perna pra ficar 15 centímetros mais alto. Ele e o irmão deles fizeram essa cirurgia juntos. Eu fico imaginando a cena, Deus me livre ao ser médico, mas se eu fosse, o Harry acorda assim... Ai, doutor... Foi tudo bem a cirurgia? Bah, claro, sim, deu tudo certo, sim. Ai, que bom, tô com muita dor. E o do meu irmão deu certo também? Vai, guri, mas da onde tu acha que a gente arranjou 15 centímetros de perna pra dar pra ti? Daí o Harry diz que ele sabe que isso pode ser visto como algo meio vergonhoso de você fazer, mas ele diz que isso mudou completamente a vida dele. As pessoas começaram a respeitar mais ele, começaram a levar ele mais a sério, as mulheres começaram a olhar mais pra ele, vir falar com ele. Ele começou a ter mais confiança, começou a farmar mais aura, começou a mogar os betas. Tudo isso com seus mais de 1,80, sua jawline perfeita, seus mais de 800 de testosterona natural, gorilla hands, hairline perfeita, six-pack, Hyena Smile, Kangaroo Chest, Hercules Feet, Spider-Man Sense, MC Bin Laden Charisma, Shark Teeth e o olhar mais açucarado que eu já vi na minha vida. Isso daí a cirurgia não consegue consertar. Ainda bem que eu não tenho nenhum tipo de insegurança em relação à minha altura. E aí ele pergunta pra Lucy se ela vê ele de uma maneira diferente, sabendo agora que ele é um ex-baixinho, mas ela diz que não, ela diz que ela entende que as pessoas fazem investimentos nelas mesmas pra aumentar o seu valor de mercado. Ela mesma confessa ter feito cirurgia no nariz e no peito. E eu imagino que seja redução de peito, né? Porque colocar... Com todo respeito, acho que ela não colocou. Talvez ela tenha feito essa cirurgia junto com a irmã dela também. Doutor, bom dia. Foi tudo bem a cirurgia? Não tô vendo diferença, parece. Parece até que diminuiu. Bah, guria, mas da onde tu acha que nós ia tirar peito pra colocar na tua irmã? E aí, pra Lucy mostrar que ela não se importa com esse tipo de futilidade, ela vai lá e termina com ele! Eu estou terminando com você logo após eu descobrir que você era baixinho? Sim, mas eu prometo que não é esse o motivo. É outra coisa, outra parada, nada a ver. É apenas uma grande coincidência. E ela diz que ela está terminando com ele porque eles não estão apaixonados. Ué, mas você não queria só o cara rico? Ela estava com ele por status e conveniência e ele queria estar com a professora de geografia dele. Ou com outro homem, eu não sei. Esse casal teve a pior química que eu já vi. E olha que eu já vi muita merda. É só olhar o canal. E aí é muito bom que ele se abaixa pra mostrar qual que era a altura original dele. E não faz o menor sentido. Porque se ele realmente tivesse aquela altura, ele seria muito desproporcional. Porque ele tem braços compridos. Ele tem braços de uma pessoa alta. Ou seja, ele não era respeitado antigamente, não por causa da altura dele, mas sim porque ele parecia o Crash Bandicoot. Que porra é essa, cara? O maluco é só braço? A cabeça dele também é gigante pra alguém que tinha 1,70. O cara era um Funko Pop. Daí a Lucy vai até a casa do John, porque como ela pretendia passar um mês fora de casa, ela alugou o apartamento dela. E agora ela não tem mais onde dormir. Agora, por que caralhos ela fez isso? Beleza que ela ia ficar um mês fora e realmente seria um grande desperdício você deixar o apartamento vazio e ainda pagar o aluguel. Porém, quando ela tomou essa decisão, ela ainda namorava o Harry. Ela ainda namorava um
um milionário. Ele com certeza pagaria o aluguel daquele mês pra ela. Ele já tá pagando a viagem inteira. Pra uma casamenteira, ela é bem ruim com planejamento, né? Mas daí o John diz que no apartamento dele não vai ter como ela ficar, porque é um apartamento pequeno, ele divide com mais 2 colegas de quarto, é extremamente bagunçado, extremamente caótico, e com certeza não é porque o jogo de cama dele é do Ben 10, não é esse o motivo. Mas ele propõe que eles viajem juntos para o interior e eles peguem um hotel barato ali de estrada. Eles já estão se acostumando com o estilo de vida que eles vão ter que levar se eles decidirem ficar juntos. Eles vão ter que viver de assaltar banco, né? A Lucy já tem a roupa certa pra fazer isso. Bom, eles decidem viajar e na estrada o John avista a van do buffet onde ele trabalha. E eles decidem seguir a van, tal qual 2 criminosos. Eles realmente estão levando isso a sério. E aí eles chegam até o casamento de 2 pessoas completamente aleatórias. Eles entram de penetra na festa, roubam comida dos convidados, obviamente. Eles dançam, se divertem bastante e acabam se beijando. Porém, o John fica muito triste e se afasta. Por mais que ele sempre vá amar a Lucy, ele sabe que ele não consegue dar a vida que ela quer. Ele é apenas um ator fracassado de 37 anos. E ela é uma idiota que qualquer dia vai levar um spray de pimenta na cara por ficar andando vestida igual um stalker de idol de K-pop. Mas a discussão deles é interrompida por algo muito mais urgente. A Sophie liga pra Lucy pedindo ajuda porque o Mark tá na porta dela, tocando a campainha sem parar. Ela já ligou pra polícia, mas a polícia disse que não pode fazer nada até que ele invada a casa. Se ele invadir a casa vai ser tarde demais, né, ô polícia? O maluco já foi fichado por ter agredido uma mulher e agora ele está na porta desta exata mulher e a gente não pode fazer nada até que ele invada a casa. Que aí com certeza no momento que ele invadir a casa, ele vai deixar ela pegar o celular dela, ligar pra polícia. A polícia demora às vezes pra atender, tá? Ele vai deixar ela fazer tudo isso daí. Enfim, a Lucy e o John voltam correndo pra cidade. Quando eles chegam na casa da Sophie, o Mark já tinha ido embora. Provavelmente ele viu a Lucy chegando e achou que era um mendigo. Daí a Lucy passa a noite junto com a Sophie, dando apoio pra ela. E ao amanhecer, o John promete pra Lucy que ele sempre vai amar ela até o final de suas vidas. E essa é a única coisa que ele tem pra oferecer pra ela. Ele é literalmente o cara que te chama pra ver Netflix na casa dele, só que chegando lá só tem pau e água. E no caso dele, eu tenho minhas dúvidas se ia ter água. E assim, a Lucy não tem química nenhuma com o Harry. E com o John também não. Eles ficam falando que eles se amam, mas eu não estou vendo isso na tela. Eu não estou vendo toda essa paixão que eles dizem que existe. Ela até pergunta pra ele, como que você é capaz de amar uma pessoa tão fria como eu? E você sabe o que ele responde? Sei lá. Eu só amo. Oh my God, bro. Você não precisa elaborar tanto assim do porquê que você ama uma pessoa, mas sei lá também é demais, né, cara? Alguma coisa você tem que falar. Enfim, eles decidem ficar juntos com a promessa de que o John vai se empenhar mais no emprego dele no buffet. E na parte da atuação, ele vai tentar arranjar um empresário. Um que seja melhor do que o da Dakota Johnson, né? Porque, pelo amor de Deus. Ela fez 50 Tons de Cinzas, Madame Web, Amores Materialistas, até esqueci o nome dessa bosta. E poucas semanas depois, ele pede ela em casamento. E é óbvio que ela aceita, né? Mas assim, ela não parece amar nem o Harry e nem o John. Mas ficar com o John faz ela parecer menos superficial. Então ela escolheu o John. E essa maluca ainda tava pensando em largar o emprego dela, sem nenhum tipo de plano B. Mesmo depois da chefe dela oferecer a vaga dela de chefe pra ela. Ou seja, agora ela deixou de ser superficial, deixou de ser materialista pra ser apenas burra. Meus parabéns, foi uma grande evolução. Aprendi muito com esse filme. Nossa, Seijinho, não tinha reparado que você é tão alto. Pois é, começa a prestar mais atenção.